Gênesis 37, versículo de número 12. Nós vamos continuar meditando a partir da história de José. Começamos na semana passada. Deus falou poderosamente ao meu coração e creio que também ao coração de alguns irmãos, daqueles que estiveram aqui na última semana. Quem foi ministrado pela palavra do Senhor na última semana? Levante a mão aí. Olha só, quanta gente foi ministrada pela palavra de Deus da última semana. A palavra do Senhor sempre ministra aos nossos corações. E eu tenho certeza que nesta noite não será diferente. A história de José é lindíssima, ela é fantástica, vale a pena ser estudada, vale a pena ser meditada nessa história, meditar nessa história, porque ela nos traz muitos ensinamentos. Eu quero ler com você Gênesis 37, a partir do versículo de número 12. Gênesis 37, versículo de número 12. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor aí em sua Bíblia. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe seu pai Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos, e os achou em Dotã. De longe o viram seus irmãos, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-a, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Feche teus olhos, fale com o Senhor, mais uma vez, pedindo para que Ele possa ministrar a palavra dEle ao seu coração. Se Deus não falar com você, em vão será você ouvir esta reflexão. Se não for o Espírito de Deus a tocar e ministrar sobre a sua vida, de fato, você não pode ser ministrado pela palavra de Deus, porque é o Espírito que torna essa palavra real aos nossos corações. Diga ao Senhor: Deus, apesar de mim, apesar da minha dificuldade, muitas vezes, de compreender a Tua palavra, eu peço ao Senhor nesta noite que fale comigo, que o Senhor possa ministrar ao meu coração. E também, apesar deste pastor que está aí à frente, que é homem como eu, cheio de falhas, de equívocos, assim como eu, apesar dele, que o Senhor possa usá-lo e falar ao meu coração conforme a Tua vontade. Senhor, Tu estás ouvindo a nossa oração, e o desejo do nosso coração nesta hora é uma vez mais ouvir a Tua palavra, sermos ministrados por ela. Senhor, nós amamos a Tua palavra, amamos o Senhor muito mais do que qualquer outra coisa. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e nós precisamos ouvir a Tua voz constantemente para não nos equivocarmos na caminhada, para não nos distanciarmos do Senhor, para não nos afastarmos dos Teus planos, dos Teus propósitos. Pai, a verdade é
que nós recebemos tantas informações diariamente, o mundo nos dizendo como devemos ser, religiões nos dizendo como devemos ser, pastores com ideias totalmente diferentes nos dizendo como devemos ser. E apesar de toda esta confusão que possa estar em nossa mente, nós queremos mesmo ser guiados por Ti, pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito em nós, porque se assim acontecer, o mundo pode falar o que quiser e nós não vamos ceder a ele. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas nós não vamos ceder a elas. Nós estaremos rendidos exclusivamente ao Senhor e à Tua vontade. Por isso, Deus, ministra mais uma vez aos nossos corações. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero contar uma história para os irmãos. Alguns conhecem essa história, talvez você não conheça. Há 12 anos atrás, 2 jovens se casaram. E eles tinham um sonho, desde o início do seu casamento. O sonho era ter um filho. Como a maioria dos casais tem este sonho. Eles sonhavam com um filho. Eles sonhavam com o dia em que a barriga da moça, da mulher, crescesse e esperasse os 9 meses, então viesse a criança. E eles entregaram isso para Deus. Mas os anos passaram. Passou 1, passou 2, passou-se vários anos. E o neném não veio. Apesar de toda a possibilidade natural para que a criança viesse, não havia um impedimento dito pelos médicos como definitivo. Havia sim uma possibilidade, difícil, mas havia. Eles continuaram tentando, até que veio a primeira gestação. Então foi motivo de muita alegria para aquele casal, a primeira gestação, porque era então o resultado de um sonho tão aguardado. Chegou a hora, era a hora esperada, e agora eles podiam comemorar, porque chegou o tempo. Mas infelizmente para eles, a primeira gestação trouxe frustração, porque quando foi feito o primeiro ultrassom, o fetozinho não havia desenvolvido, o embrião não havia desenvolvido, e a médica disse: você vai precisar fazer uma curetagem. Para aquele casal foi um momento muito difícil, porque era a realização de um sonho depois de anos, agora a frustração tomara conta. Não poderia mais continuar com aquele sonho que parecia tão real. Passado mais alguns meses, talvez anos, mais um ou 2 anos, veio a segunda gestação. E agora sim era a hora, eles pensavam. Chegou o momento, é a hora de nós realizarmos este sonho tão aguardado. Foi feito o primeiro ultrassom e esse era o temor do casal. Será que vamos ouvir o coraçãozinho do neném bater? Será que vai ser possível ouvir, ver e perceber que o feto está se desenvolvendo naturalmente? E aí foi feita a primeira ultrassom e tudo estava de acordo. Foi motivo de alegria. Então agora sim, dessa vez é para valer. Passou mais alguns meses, foi feito outras ultrassons, sei lá se é assim o plural de ultrassom, é uma palavra difícil colocar no plural, hein, gente? Então foi feito mais outras e percebeu-se que a gestação estava indo muito bem, mas do 5º para o 6º mês, aquela jovem, já não tão jovem assim, contraiu uma infecção urinária, o que veio a acelerar o processo de gestação ou de parto, e o parto estava muito cedo. Ela entrou em trabalho de parto, e a nenenzinha chamada Vitória nasceu com menos de 6 meses, e não pôde sobreviver ao mundo tão hostil para ela com aquela pouca idade. Para o casal foi o momento mais difícil de suas vidas. Passou mais um tempo, veio a 3ª gestação. E aí sim, agora é para valer. Agora é de verdade. Agora a gente pode comemorar porque já aprendemos tudo que tínhamos que aprender, pensava o casal. E a 3ª gestação, de novo, o embrião não desenvolveu e a segunda curetagem teve que ser feita. Essa história, para aqueles que sabem, conhecem, sabem de quem se trata. E para os que não conhecem, trata de mim, da minha esposa e da nossa história com Deus, daquilo que nós
temos vivido com o Senhor, parte dela, claro que não é só isso que temos vivido com Deus, mas é uma parte significativa da nossa experiência com o Senhor. E por que eu estou falando sobre isso? Porque muitos de nós temos experimentado perdas devastadoras, temos passado por lutas severas, que fazem a gente pensar sobre a vida e sobre a nossa relação com Deus, e avaliar uma série de conceitos que tínhamos sobre Deus, e agora precisamos reconstruí-los, reavaliá-los, pensá-los novamente, porque diante dessas perdas devastadoras que nós experimentamos, o nosso coração é inundado com uma série de dúvidas e de questionamentos. Tenho certeza que as perdas devastadoras não é um privilégio, entre aspas, meu, da minha esposa, e muito menos apenas de José, o nosso personagem da história que nós acabamos de ler. A maioria dos irmãos que estão aqui, dos amigos, passaram também pelas suas perdas devastadoras. Alguns perderam amigos queridos que já se foram, pessoas amadas, pessoas que nos fazem tanta falta. Alguns perderam familiares, pessoas queridas, que todos os dias nós queríamos tanto que estivesse conosco, nós queríamos tanto que estivesse aqui entre a gente ainda. Alguns perderam sonhos que eram tão perto de se tornarem reais e que ficaram para trás, se tornaram em frustrações. Outros perderam talvez a liberdade, como José perdeu, mas o fato é que as perdas fazem parte da vida humana. Não há ninguém aqui que esteja imune a elas. Não há nenhum de nós que estejamos imunes às perdas devastadoras. Nesta noite, o tema da nossa reflexão é: Deus está no controle das perdas devastadoras. Amém? Deus está no controle das perdas devastadoras. Repita comigo: Deus está no controle das perdas devastadoras. Diante das perdas devastadoras que nós passamos, irmãos, nós precisamos olhar para elas e ter uma postura. E qual é a postura que precisamos ter a partir daquilo que já refletimos no último domingo? Nós precisamos encarar as perdas e não nos vermos como derrotados, como pessoas que foram agora marcadas pela derrota, pela perda, e não podem mais sobreviver, não podem mais avançar, porque essa derrota ou essa perda vai definir não só o seu presente, mas também o seu futuro, e isso é de um modo irremediável. Nós não podemos nos enxergar assim, nós temos que nos enxergar como pessoas vencedoras. Lembram-se do último domingo? Nós temos que nos enxergar como pessoas vencedoras, como pessoas que podem receber do Senhor a vitória, que todos nós queremos. Todos nós queremos uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, nós queremos isso, mas as perdas estarão no meio do caminho, e como enfrentá-las vai mostrar muito da nossa relação com Deus. Como José, eu e minha esposa tivemos que aprender a nos enxergarmos como vencedores, mesmo em meio à luta. Eu não sei qual é a luta que você está passando no momento, ou que você já passou, que talvez ainda reflita hoje. Mas assim como José, eu e a minha esposa e outros vários homens e mulheres de Deus, você também precisa se enxergar como vencedor, apesar das perdas devastadoras que você já possa ou que esteja enfrentando. Winston Churchill, um famoso estadista britânico, disse o seguinte: minha vida está acabada, mas ainda não chegou ao fim. Ele disse isso quando tinha 85 anos de idade, depois de sofrer uma série de pequenos derrames e enfrentar uma severa depressão. Ele chegou à conclusão que a vida dele estava acabada, mas ainda não havia chegado ao fim. Talvez o nosso personagem da história que lemos há pouco pudesse dizer a mesma coisa. A minha vida diante deste cenário novo que se apresenta, eu acabei de ser vendido pelos meus irmãos como escravo, agora eu não tenho mais liberdade, eu não tenho mais autonomia, são os meus donos que vão definir o restante da minha vida. Portanto, ele poderia dizer: a minha vida está acabada, embora não tenha chegado ao fim. Ele não diria isso porque perdeu um filho ou porque perdeu a saúde, mas sim porque havia perdido a liberdade.
que nós podemos aprender com a história de José, com essa história que nós acabamos de ler? O que é que nós podemos aprender? Primeira coisa que podemos aprender: as tempestades fazem parte da vida. Se você não quer enfrentar tempestade, diga ao Senhor: me leve logo. Porque enquanto você está vivendo nesta terra, uma coisa será real e vai acontecer: tempestades virão, lutas virão. A palavra do Senhor já nos advertiu isso em diversos momentos, que nós passaríamos por provas, passaríamos por tribulações. Se olharmos para a vida de Jesus, veremos a maior de todas as provas enfrentada por aquele que não precisava enfrentar nenhuma prova, mas ele enfrentou por amor a mim e a você. Tendo a vida de Jesus como modelo das nossas vidas, nós já podemos, no mínimo, supor do que nos aguarda. Porque provas fazem parte da vida, tempestades fazem parte das nossas vidas. Talvez não fizesse sentido nenhum para José aquilo que ele estava enfrentando, como nós falamos na semana passada. Como o bondoso Deus, como o Deus misericordioso, o Deus de Israel, que tem um plano lindo para a minha família, chamou lá o meu bisavô para construir uma história diferente. Como este Deus tão bondoso, dito pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu bisavô, permitiu que tais acontecimentos viessem sobre a minha vida. Como pode isso ser possível? Aos 17 anos de idade, é a idade que José tinha neste acontecimento que nós acabamos de ler, ele provavelmente estava enterrando os seus sonhos, enterrando as suas esperanças, as suas ambições, o seu futuro. Sua jornada aparentemente estava terminando e, ironicamente, nós conhecemos a palavra do Senhor e sabemos o que aconteceu mais adiante. Mas ali aparecia aos olhos de José e aos olhos de qualquer outro que a jornada dele estava terminando, mas ironicamente estava apenas começando. Estava apenas começando. Diante das tempestades da vida, muitas vezes elas nos farão entender que nós estamos no ponto final da nossa história. Daqui não dá mais para avançar, mas eu tenho certeza que em muitos momentos veremos que elas são apenas o começo de tudo que Deus quer fazer mais adiante. As tempestades, elas são reais. Ameaçadoras, elas surgem mais cedo ou mais tarde, trazendo um cenário caótico. Pastor, que mensagem pesada. Isso é fatalismo, não vamos falar sobre isso. Não, isso é realidade, isso é evangelho, isso é ser cristão. Chega de um discurso hipócrita que cristão não sofre, que gente que serve a Deus tem que viver de modo rico, sem doença, porque isso não é verdade. Não é verdade em lugar nenhum. E não pode ser verdade também na nossa teologia e naquilo que nós pensamos sobre Deus. As tempestades, elas são reais. Elas trazem um cenário muitas vezes caótico, que nos faz refletir sobre a vida e pensar que não há mais esperança, que não há mais o que fazer. E aí surge a pergunta: será que eu vou sobreviver a tudo isso? Será que eu vou suportar mais essa tempestade tão severa? Será que eu vou conseguir passar por ela? Ah, irmãos, se você crer e continuar avançando, e confiar no Senhor, eu tenho certeza que você pode superar qualquer que seja a tempestade. Você pode avançar e passar por ela, assim como José acabou superando a sua tempestade. Muitas dessas tempestades que surgem trazem nuvens carregadas. O sol fica escondido, não é assim que acontece nas tempestades de verão? Vem aquelas nuvens negras, encobre todo o céu, e a luz do sol não chega mais, e parece que não vai passar aquelas nuvens, mas daqui a pouquinho elas passam, e a tempestade vai embora, e o sol volta a brilhar novamente, porque tem uma realidade que a gente sabe muito bem, que apesar das nuvens, o sol continua lá. Apesar das nuvens densas, escuras, o sol não deixou de brilhar. Assim também é a vida espiritual e a nossa relação com Deus. Seja qual for a tempestade que a gente esteja enfrentando, Deus continua lá, Deus continua conosco,
Deus continua presente, a luz do Senhor continua a brilhar. Salmo 30, verso 5, o salmista disse: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja chorando hoje. Talvez o choro esteja prolongado demais, porque a noite parece não ter fim. E eu sei que tem pessoas aqui que estão chorando, tristes, passando por tempestades severas. Mas assim como o salmista, nós podemos crer que o choro pode durar uma noite, por mais longa que seja essa noite, ela vai passar. E o sol vai brilhar, trazendo a alegria do Senhor sobre as nossas vidas, trazendo a paz do Senhor sobre as nossas vidas. A tempestade de José durou 13 anos. 13 anos sem entender nada do que estava acontecendo. Vendido como escravo, e agora uma série de acontecimentos vêm sobre a sua vida, e tudo parecia estar fora do controle. Mas como vimos na semana passada, quando ele chegou lá, ele pôde perceber o plano bem ordenado de Deus, como Deus trabalhou de modo correto, de modo ordenado, para colocá-lo exatamente onde ele devia estar. Talvez você se sinta assim também hoje, não entendendo nada do que está acontecendo. A tempestade chegou, está aí sobre a sua vida. Mas meu irmão, minha irmã, continue caminhando. Continue caminhando. Porque o Senhor há de revelar o plano que tem sobre a sua vida. Continue caminhando, porque o Senhor há de mostrar para você onde Ele sempre quis te colocar. Podemos aprender uma outra coisa com a história de José e este texto que nós acabamos de ler. Deus nos dá o que precisamos e não o que queremos. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Sabe, irmãos, que tem tanta gente se decepcionando com Deus, porque quer uma montoeira de coisas de Deus. Quer uma série de coisas de Deus e pede para Deus uma série de coisas, e Deus nem sempre dá aquilo que se pede a Ele. Porque Deus não dá aquilo que nós queremos simplesmente para nos satisfazer. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. É certo que muitas vezes aquilo que queremos é também o que nós precisamos, então Deus concede os nossos desejos. Mas o fato é, irmãos, que quando nós queremos uma coisa que não combina com os planos de Deus, que não combina com aquilo que Deus quer para nós, então o Senhor não tem compromisso em nos dar isso. Vejamos uma coisa. O que é que José precisava naquele momento? Quando ele foi pego pelos seus irmãos, o que é que ele precisava? Responda para você. Ele precisava de um carro novo? Ele precisava de uma túnica nova. Ele já estava uma túnica bem bonita que o pai tinha dado para ele. Os irmãos vão até tirar a túnica. Ele precisava de uma túnica nova? Precisava de um camelo 4x4? Ele precisava lá de um sobradinho em frente ao mar da Galileia, uma casa bacana de veraneio? Era isso que ele precisava? Ele precisava ser livre da morte, ser livre da mão de pessoas que queriam assassiná-lo. Era disso que ele precisava. Era exatamente disso que ele precisava. E foi exatamente isso que a providência de Deus fez. Livrou José da morte. A providência de Deus, por mais que a gente possa colocar aqui uma série de questionamentos sobre o método que Deus usou, mas o fato é que aquilo que José precisava foi exatamente o que ele recebeu de Deus. Ele foi livre da morte. Ele não morreu porque Deus o livrou. Se Deus enviasse aquela caravana, você crê que foi Deus que enviou aqueles mercadores de escravos? Sim, sim, foi Deus que enviou. Se Deus enviasse aquela caravana de mercadores de escravos, 10 minutos depois, poderia ser tarde demais. Poderia ser tarde demais. Talvez José tivesse sido morto pelos seus irmãos. Mas a caravana chegou exatamente na hora certa. E aqui nós aprendemos uma outra coisa importante que José teve que aprender. Deus nunca chega atrasado. E também não chega adiantado.
Deus chega na hora exata, na hora certa, na hora correta. E nós sabemos, e gostamos de ouvir isso. Deus não chega atrasado. Oh, que coisa boa. Isso traz uma alegria aqui para o meu coração. Agora, falar que Deus não chega adiantado, para muitos de nós, é uma tortura. Pensar que Deus vai chegar na hora certa, mas que bendita hora certa é essa que nunca chega? Chega para todo mundo, chega para o meu vizinho, chega para os meus irmãos, mas não chega para mim. Deus está de brincadeira, Ele perdeu a hora. Irmãos, o Senhor vai chegar na hora certa. Você pode se desesperar, se descabelar, bater a cabeça contra a parede, fazer o que você quiser. Deus não vai adiantar o relógio dele por conta da sua histeria. Deus não vai adiantar o relógio dele, os planos dele e o propósito dele, porque você não consegue esperar. Porque eu não consiga ou não consigo esperar. Foi a providência de Deus que livrou José da morte através daquela caravana de mercadores. Agora me responda. José deveria ficar feliz então com isso? José deveria ficar pulando de alegria dizendo: oba! Compradores de escravos estão vindo, agora eu sou um escravo, que coisa boa, estou tão feliz, que alegria. É assim que José deveria reagir a aquele cenário que surgiu diante dele? Claro que não. Claro que ele não deveria ficar feliz, e claro que ele não ficou feliz. Mas o fato é que, ficando ou não feliz, foi a providência de Deus que manteve José vivo. Foi a providência de Deus que fez com que os seus irmãos não matassem. Mas José não sabia disso. José não sabia disso. E provavelmente naquele momento que a sensação mais forte que estava no seu coração era que tudo havia terminado. Não há mais esperança. Não há mais o que fazer. Agora eu sou escravo. José não sabia naquele momento qual era o plano de Deus. E assim também é conosco. Quando as tempestades vêm, a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo, parece que tudo terminou. A gente não consegue saltar de alegria diante de uma luta e dizer: oba, que bom que eu perdi um filho, que bom que eu perdi um emprego, que bom que eu estou doente, que alegria. Não tem gente maluca que faz isso. Talvez até tenha, mas os sãos não fazem isso. Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos crer que Deus está no controle, que o Senhor sabe o que faz, e que Ele está conduzindo as nossas vidas, assim como conduziu a vida de José. A providência de Deus livrou José da morte, mas trouxe consequências devastadoras. Muitas vezes a providência de Deus vai ser encarada pela gente muito mais pelo lado devastador do que pela providência. A gente vai enxergar a ação de Deus não por aquilo que ela vai nos revelar mais adiante, não por aquilo que o Senhor vai mostrar lá há 10, 15 anos mais à frente, mas nós vamos olhar por aquilo que está acontecendo agora, e aquilo que está acontecendo agora machuca muito o meu coração. A providência de Deus sobre a vida de José trouxe consequências devastadoras. Talvez sobre a sua vida, a providência de Deus possa também trazer consequências devastadoras. Será então, irmãos, que deveríamos atribuir a Deus a perda devastadora de José? Será que deveríamos atribuir a Deus as perdas devastadoras da vida? Será que Deus está mesmo por detrás das perdas? O que os irmãos acham? O que os irmãos pensam sobre isso? É Deus o agente principal das perdas devastadoras que nós enfrentamos em nossas vidas? Assim como foi com José, é também conosco. E aí nós vamos para a terceira coisa que podemos aprender com a história de José, a partir disso que nós estamos refletindo. As tempestades da vida vêm de Deus. Isso é difícil de admitir, isso é tão ruim de ouvir, isso eu não queria ouvir hoje, pastor. Aliás, eu não queria ouvir nunca. Falar que as tempestades da vida vêm de Deus é tão contraditório, é tão estranho, é tão esquisito para mim.
porque eu não sou acostumado a ouvir isso. Eu não posso admitir essa ideia de que o Deus que me ama faz coisas que me prejudicam, faz coisas que eu não gosto, faz coisas que eu queria que fossem diferentes. O salmista não entendia assim. O salmista, lá no Salmo 88, versículo 7, disse o seguinte: sobre mim, está falando sobre Deus, está falando com Deus, sobre mim pesa o teu furor, tu me afligistes com todas as tuas ondas. Irmãos, vários salmos trazem palavras como essa, onde a relação do salmista, do escritor bíblico, não só os salmos, mas também outros textos bíblicos, mostram uma conclusão bíblica. Isso sim é uma conclusão bíblica, que as ondas que trazem aflições, que trazem perdas, lutas, vinham de Deus, vinham do Senhor, vinham do próprio Deus. O salmista chegou à conclusão que era Deus que estava afligindo ele. É estranho pensar assim, irmãos? É estranho pensar assim? Eu não sei se você acha estranho. Eu acho estranhíssimo. Eu acho muito estranho. Eu acho muito difícil. Mas uma coisa eu tenho que fazer: engolir o que eu acho e pensar assim também, porque isso é o que a palavra de Deus me mostra. Engolir o que eu acho e pensar à luz do que a palavra de Deus diz. O salmista e a própria palavra nos mostram isso. E sabe por que parece estranho a nós admitir que as lutas vêm de Deus? Porque nós pensamos que Deus não envia aflições. Quem envia é o diabo. Nós pensamos que Deus envia o bem, envia as coisas boas, envia as bênçãos, as coisas maravilhosas, o carro do ano, a casa bacana que você comprou, a saúde que você tem. Mas se tem um probleminha, só pode ser coisa do capeta, porque não vem de Deus coisa ruim. O problema é que a gente não sabe definir com clareza o que é bom e o que é ruim. Esse é o grande problema nosso. A gente admite as coisas como boas ou ruins a partir da ótica deste mundo. Então o que é bom é ter grana. Se eu tenho muito dinheiro, então é coisa boa. Se Deus não dá muito dinheiro, então só pode ser coisa do devorador. É coisa do capeta, ele está roubando o que Deus quer me dar. A gente pensa na lógica do mundo e a gente não consegue admitir que ser vendido como um escravo é coisa boa. Que ser levado como um escravo para o Egito é coisa de Deus. A gente não consegue admitir que coisas como essa vêm de Deus. Não conseguimos, irmãos. É difícil para nós. É difícil para todos nós. É mesmo. Mas é bíblico. Para entendermos um pouco mais sobre isso que estamos falando aqui, eu queria lembrar da história de Jó. Estamos falando sobre José, mas deixe-me trazer aqui um pouquinho a história de Jó. Jó era um homem íntegro, honesto, fiel a Deus, temente ao Senhor, fazia as coisas que agradavam a Deus, andava na presença do Senhor, ele tinha sua vida bem ajustada, ele era rico também, ele tinha muitos funcionários, ele tinha uma família lindíssima, tudo ia muito bem para Jó. Mas um dia, Satanás vai à presença de Deus e diz a Deus: ele é honesto, temente ao Senhor, mas também o Senhor deu tudo para ele. Aí é lógico, é fácil para Jó, porque o Senhor deu dinheiro, o Senhor deu saúde, o Senhor deu aí a família. Então, claro que ele vai ser temente ao Senhor, claro que assim é fácil, ele vai ser fiel ao Senhor. Satanás faz um pedido para Deus. Você sabe bem qual é o pedido. Se você não sabe, recomendo que você leia o livro de Jó. É o livro que antecede ao maior livro da Bíblia, que é o livro de Salmos. Então Deus, o pedido foi: deixa eu tirar algumas coisas de Jó, que você vai ver que se ele não vai blasfemar, se ele não vai se colocar contrário a você. E aí Deus permite que Satanás aflija Jó. Mas note uma coisa: quem está no controle? Deus está no controle. Satanás não chegou fazendo o que queria com Jó por conta própria. Para fazer o que ele fez, ele teve que ir à presença de Deus pedir permissão. E Deus precisou permitir
que ele tentasse provar a sua fé, a sua tese. Em alguns minutos, a vida de Jó foi colocada de perna para o ar. Em alguns minutos, a vida dele foi irremediavelmente destruída. Perdeu família, perdeu amigos, perdeu funcionários, perdeu bens, perdeu tudo que tinha. Não sobrou nada. Isso sim é uma perda devastadora. Nenhum de nós aqui, por mais que já tenhamos enfrentado perdas devastadoras, posso imaginar, poderíamos nos comparar a Jó. Eu acho difícil que tenhamos pessoas que pudessem se comparar a Jó diante das suas perdas devastadoras. Apesar do que eu estou falando aqui é um absurdo, porque as perdas devastadoras têm a ver muito mais com o indivíduo e não com a quantidade do que acontece. Mas eu fico interessado em ouvir o que é que um cidadão que passou por tudo isso disse. O que é que ele tem para dizer? O que é que Jó nos diz quando ele enfrentou tudo que enfrentou, quando as perdas devastadoras vieram sobre a vida dele? O que é que ele falou? Vamos olhar a palavra de Deus, Jó capítulo 1, verso 20. Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Se fosse hoje, irmãos, na pele de Jó, o que falaríamos? Falaríamos como ele? Talvez falaríamos assim: Deus deu, Satanás roubou. Bendito seja o Senhor, e maldito seja Satanás. Porque Satanás está de brincadeira, ele quer pegar eu mesmo. Falar como Jó falou, hoje é muito difícil para nós. Mas Jó disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor por todas as coisas que Ele faz. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz e Ele está no controle da minha vida. Em outras palavras, Jó disse: Deus está no controle da minha perda devastadora. Thomas Watson disse o seguinte: assim como um machado não pode cortar sozinho, a menos que seja manuseado, instrumento algum pode atuar, até que Deus lhe dê sua ordem. Aqui, normalmente, nós nos equivocamos, como estamos falando. Nós nos esquecemos desta verdade, que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus é soberano, irmãos, o mal não pode escapar aos dedos de Deus e acontecer fora do controle dele. Os irmãos estão entendendo? As coisas ruins que vêm sobre as nossas vidas não podem estar fora do controle de Deus, não podem estar fora da soberania de Deus, porque Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Então as coisas que aos nossos olhos são ruins, precisam estar no controle deste Deus soberano. Deus está no controle das coisas boas que vêm, mas também das coisas ruins. As Escrituras nos ensinam assim. Ele controla sim os momentos bons, mas Ele também controla as tempestades. Isso soa estranho para muitos de nós, porque temos sido diariamente alimentados com uma enxurrada de discursos que nos anunciam um Deus que quer nos fazer próspero a todo custo, que quer nos dar tudo que a gente imagina, sonha e deseja para esta terra. Nós temos sido alimentados, ou não sei, mas esse discurso é muito presente hoje, especialmente em países como o nosso, onde existe muita pobreza. O discurso da prosperidade vale a pena ser dito, porque as pessoas estão interessadas nesse discurso, mas essa teologia que não é integralmente bíblica, é sim, Deus quer nos abençoar, mas também tem as lutas, também tem as dificuldades, e nós não podemos nos equivocar contra isso. Mas uma coisa que tem acontecido, irmãos, é que nós temos sido alimentados por isso, e levados a crer em coisas que o Senhor não nos prometeu, que o Senhor
não ensinou, que o Senhor não disse que iria fazer. Temos sido levados a pensar e crer que Deus está no controle da prosperidade. Sim, Ele está. Mas aí precisamos também crer que Deus está no controle das adversidades. Deus está no controle de tudo. Mas por que Deus permite que as lutas venham? Por que Deus não impede a dor? Por que, irmãos, que Deus não muda essa história então e faz com que as dores e as lutas não existam mais? Por quê? E aí, para encerrarmos, eu quero trazer o outro ensinamento que podemos aprender com a vida de José e de Jó agora. As providências contraditórias de Deus são reais. Providências contraditórias. Um método de Deus trabalhar nas nossas vidas, cumprir a sua vontade sobre nós, são as providências contraditórias dele. O que significa isso? Significa que muitas vezes a providência dele vai parecer para nós que ele está trabalhando contra a gente. Ou então nós vamos falar como acabamos de dizer: não, isso não vem de Deus, é coisa de Satanás. Ou falaremos assim: Deus não me ama, Deus não quer o meu bem, Deus está trabalhando contra mim. José poderia dizer as duas coisas: isso não é coisa de Deus. Ou então ele poderia dizer: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama. Porque quem é que Deus que ama alguém poderia permitir uma situação como essa? O fato é, irmãos, que Deus trabalha assim, com providências contraditórias. Talvez nós não possamos enxergar o bem naquilo que Deus está fazendo. E normalmente isso acontece porque estamos envolvidos demais com a dor, com o luto, com a luta. Estamos cercados e envolvidos demais com isso, e isso é natural. Porque quando estamos enfrentando a dor, é natural que a gente se envolva com ela e ela tome conta do nosso coração. Isso é natural. Mas quanto mais envolvidos estivermos com a dor, menor será a nossa capacidade de enxergar o que Deus está fazendo a partir destes acontecimentos. Nós precisamos crer que os propósitos de Deus, dentro destes propósitos, por seus caminhos, no seu tempo, e porque Ele está no controle de todas as coisas, mais cedo ou mais tarde, Ele vai nos conduzir e nos mostrar o bem que Ele sempre fez sobre nós. Mais cedo ou mais tarde, os nossos olhos vão se abrir e nós vamos entender: ah, agora eu entendi, Senhor. Talvez vai ser só lá na glória, só quando estivermos no céu. Aí vamos dizer: ah, entendi. Talvez seja daqui um ano, sei lá. Mas o fato é que Deus está nos conduzindo em seus propósitos, os seus caminhos, no seu tempo. E porque Ele está no controle, Ele vai nos mostrar o bem que Ele está fazendo. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Deus é bom. Bom demais. Bom demais. Deus faz o bem. Deus não pode fazer o mal. Aí bagunçou com a minha cabeça, pastor, porque você estava falando uma série de coisas até agora, e agora está falando que Deus não pode fazer o mal. Lembra do que eu disse? Nós olhamos e definimos o que é bem e o que é mal a partir de um olhar mundano, a partir de um olhar das coisas que as pessoas dizem que são boas ou ruins. O nosso Deus não faz o mal. O nosso Deus, Ele é bom e tudo o que Ele faz é para o seu bem. Por mais que você não entenda, por mais que pareça ser contrário a essa afirmação, tudo o que Deus está fazendo sobre a sua vida hoje, por mais que sejam tempestades, é para o seu bem. Irmão, eu quero concluir, caminhar para o final, contando a história de um homem chamado William Carey. O William Carey foi tido, reconhecido como o pai do movimento missionário moderno. Um homem famosíssimo. Talvez você já tenha lido uma série de coisas deste homem conhecido de todos nós, ou da maioria de nós que estamos aqui. Ele construiu uma história lindíssima, formidável na Índia.
Lá ele foi usado por Deus de um modo fantástico. Depois de alguns anos que ele estava naquele país, ele já havia traduzido a Bíblia, o Novo Testamento, melhor dizendo, para 9 dialetos indianos. Poucos anos, 9 dialetos, ele mais a equipe que estava com ele, 9 dialetos agora tinham a possibilidade de ter a Bíblia na sua língua. 9 povos tinham a possibilidade de ter a Bíblia na sua língua. Mas, irmãos, o que muitos não sabem é que a providência contraditória do Senhor agiu na vida de Carey. Depois deste trabalho todo e deste esforço, eles tinham uma gráfica lá na Índia, e veio um incêndio e destruiu toda a gráfica, e destruiu os manuscritos, e destruiu o trabalho daqueles anos, e destruiu os livros, destruiu as máquinas, destruiu as ferramentas, tudo aquilo que eles tinham foi levado pelo fogo. Aí a gente, numa situação como essa, nós questionaríamos este Deus que é bom, mas como Deus? Estamos aqui trabalhando longe do nosso país, fazendo para o Senhor, para alcançar pessoas. Como o Senhor permitiu que essa tragédia viesse sobre nós? Como o Senhor permitiu que essa luta viesse sobre as nossas vidas? Sobre mim, sobre a minha casa? Mas era uma providência contraditória. A notícia do incêndio chegou na Europa. E a partir desta notícia, muitas igrejas e muitos irmãos se mobilizaram. Pessoas que não estavam envolvidas com aquele projeto, porque ouviram de um incêndio que destruiu tudo que eles tinham, agora se mobilizaram. Vamos apoiar, vamos ajudar. O missionário está lá, precisa. Ele precisa de ajuda. Resultado da história: uma enxurrada de recursos, de pessoas foram enviados para a Índia. E eles puderam avançar muito mais do que haviam feito naqueles anos que passaram. Providência contraditória. Por que que Deus faz assim, irmão? Quando você estiver na presença de Deus, você pergunta. Mas o fato é que Deus age assim em muitos momentos. Deus faz assim em muitos momentos. A ação estranha do nosso Deus permitiu que aquela perda devastadora de Carey e da sua equipe fosse transformada em frutos formidáveis. Essa é uma especialidade de Deus. Transformar as aparentes derrotas e perdas das nossas vidas em vitórias, em coisas boas. É o modo de Deus agir. Ele vai lidando com a gente nas nossas limitações e lutas da vida para produzir algo maior, para produzir algo melhor, porque Ele tem um plano grande para cada um de nós. E assim nós vamos avançando, e assim nós vamos caminhando, crendo que Deus está no controle, crendo que as tempestades não escaparam da mão do soberano Deus. Deus está no controle delas também, e se elas vieram, o propósito do Senhor é para o meu bem, e eu vou encarar essa tempestade, porque eu sei que eu vou sair dela melhor, eu sei que eu vou sair dela diferente, eu sei que lá adiante Deus vai me mostrar o plano dele sobre mim. Deus não para de trabalhar enquanto Ele não termina a obra dele sobre a sua vida. Jó, capítulo 23, versículo 10. Ele falou o seguinte, Jó disse: porém, Ele sabe o meu caminho. Deus sabe o seu caminho, irmão. Deus sabe as suas lutas. Provando-me Ele, sairei como o ouro. Jó está dizendo: as lutas, as perdas devastadoras que vieram sobre mim vão me tornar um material que não tinha valor em ouro. Eu serei provado, aprovado, refinado e sairei melhor do que eu entrei nessa história. Com Deus é sempre assim. As perdas devastadoras das nossas vidas estão no controle de Deus. Não se preocupe, Ele sabe bem o que faz.
Feche os teus olhos, nós vamos orar. Planos dele, e enfrente essas tempestades, crendo que ele tem um propósito soberano, e o propósito dele é para o seu bem. Se você quer ser confortado com esta verdade, de que nenhuma luta que está sobre você hoje fugiu do controle de Deus, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos, pedir juntos ao Senhor. Pai, eu quero a cada dia confiar nos teus métodos, nos teus planos, na tua vontade. Se você que ficou de pé puder vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. A equipe de louvor vai vir aqui à frente. Você que está em pé, venha rapidamente aqui à frente. Não é hora de conversar, não é hora de você ficar pensando no resultado do jogo do seu time, não é hora de fazer isso. É hora de você vir aqui à frente. Se você puder se ajoelhar, se você puder e quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quer ficar de pé, fique. Se você quer chorar na presença do Senhor, chore. Se você quer sorrir, sorria. Se você quer pular, pule. Se Deus está falando alguma coisa para você fazer, faça. Porque se Deus mandar, você tem que fazer. Feche os teus olhos, fale com o Senhor. Você que está aí no banco, que graças a Deus, pela misericórdia dele, não tem passado por uma perda, por uma luta neste momento, eu queria que você saísse do seu assento e viesse aqui à frente orar por quem está aqui. Diz a palavra do Senhor que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se não é o seu momento de enfrentar uma luta, uma perda, então é o seu momento de orar por aqueles que estão enfrentando. É o seu momento de se colocar do lado daqueles que passam por provas, por lutas, dizendo: Senhor, cuida deste meu irmão, revele a ele o teu plano, o teu propósito, revele a ele a tua vontade, Deus, revele a ele o que o Senhor está fazendo, vá mostrando, Deus, para que ele não fique confuso, vá fortalecendo para que ele não desista. Você pode chegar do lado de alguém, colocar a mão e orar por essa vida. Você é ministro de Deus também. Você foi chamado para ser sacerdote do Rei. Em você está o Espírito Santo. E você tem autoridade para orar por esta vida e clamar ao Senhor pela bênção dEle, pelo cuidado, pela direção dEle. Senhor, nós estamos diante de Ti nesta hora para dizer a Ti, Deus, que nós aceitamos os Teus planos. Nós dizemos ao Senhor que confiamos que o Senhor sabe o que faz, que cremos que o Senhor sabe o que está fazendo. Deus, nós estamos diante de Ti nesta hora, Pai, para falar ao Senhor: Deus, cumpra os Teus planos sobre as nossas vidas. Se for para enfrentar lutas, perdas, nós enfrentaremos, Senhor. Se for para passar por provas, nós vamos passar por elas, porque nós confiamos que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está conosco, que o Senhor está segurando em nossas mãos. Senhor, nós temos certeza de que as perdas devastadoras das nossas vidas não fugiram ao Teu controle. Deus, quando nós perdemos aquele ente querido, aquela pessoa que nós amávamos, o Senhor sabia o que estava fazendo, Deus. O Senhor sabia o que estava fazendo. Aquilo não fugiu ao Teu controle. A minha vitória não fugiu ao Teu controle quando ela foi gerada antes do 6º mês. Pessoas que nós amávamos, não fugiu ao Teu controle, Senhor.
Tu estavas no controle, por mais difícil que seja para nós admitirmos isso. O Senhor estava sim no controle. E nós te louvamos por isso, Deus. Mesmo com o nosso coração ferido, mesmo com lágrimas, mesmo com dor, diremos ao Senhor: bendito seja o Senhor que nos deu e nos tirou. Bendito seja o Deus de Israel, o nosso Senhor. Pai, nós te amamos, não por aquilo que o Senhor nos dá, mas por quem o Senhor é. Deus, se o Senhor nos deu e quis tirar alguma coisa, nós te louvamos ainda assim, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso bem maior. E confiamos que o Senhor está trabalhando em nós para nos tornarmos melhores, para nos tornar pessoas que compreendem melhor os teus planos, os teus propósitos. E nessa hora, Deus, eu quero orar por estes meus irmãos que estão enfrentando perdas, que estão passando por lutas. Eu oro para que o Senhor renove as forças. Eu oro, Deus, para que o Senhor derrame da tua graça, derrame do teu favor, derrame, Senhor, da unção do teu Espírito. Pai, venha com o teu poder, com a tua graça, sustentando, ajudando, Senhor, para que as lágrimas sejam cessadas, para que a alegria venha, para que a luz brilhe, para que nós possamos voltar à tona e poder respirar novamente. Deus, alguns aqui, Senhor, têm tido dificuldades, achando que não tem mais solução, que não tem mais o que fazer. Mas, Deus, eu oro para que o Senhor mostre mesmo a cada um de nós, Deus, que o Senhor está no controle. Eu queria que você continuasse com os teus olhos fechados. E nós vamos cantar essa canção como uma oração, crendo nisso que nós vamos cantar. Você vai continuar com os seus olhos fechados, vai dar a mão a quem está do seu lado. Você não vai conversar agora, você não vai bater papo com ninguém, você vai adorar o Senhor com esta canção. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, e como um profeta do Senhor, como um sacerdote do Senhor, você vai declarar isso sobre a sua vida e sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado, que o Senhor está no controle das nossas vidas e Ele vai nos trazer à tona para respirar sobre as águas. Faça-nos, Senhor, andar sobre as águas. Oh, Senhor, faça-nos andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção. Tu és, Senhor. Tu és a inspiração do nosso louvor. Tu és o nosso louvor. Vamos cantar mais uma vez. Declare ao Senhor, glorifique o nome dEle. Glorifica ao Senhor. Me submergir a tua mão, me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Vamos cantar mais uma vez, aleluia. Declare, glorifique, dizendo aleluia, aleluia, oh, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Cante, aleluia. Amém, Senhor. Os irmãos não têm noção como foi difícil para mim hoje chegar aqui e trazer essa palavra. Eu e você passamos por lutas. Eu e você passamos por provas. Mas Deus está no controle das nossas vidas. Deus sabe, meu irmão, minha irmã, o que Ele faz. E a gente precisa avançar. A gente precisa avançar. Porque Deus vai mostrar a você, Fabi, qual é o plano dele. Deus vai mostrar a você, Jéssica, qual é o plano dele. Deus vai mostrar à senhora, Dona Alda, qual é o plano dele. Deus vai mostrar a você qual é o plano dele. Porque Deus quer fazer algo grande sobre as nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Você vai dar 2 abraços e vai falar para essa pessoa: Deus está no controle da sua vida. Depois que você der os 2 abraços, pode voltar para o seu lugar.
Som.